É, nosso assunto de hoje tem um pouquinho a ver com isso, tá? Eu gostaria de convidar vocês para abrirem lá em Romanos, Romanos 12. Geralmente nós lemos em conjunto os versículos 1 e 2. Hoje eu vou ler só o versículo 2, tá? É o nosso uh, tema principal está aqui, mas é lógico que ele vem em função dos versículos anteriores. Ele diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de falar hoje, de nós meditarmos sobre essa questão, transformação. Uma coisa aleatória me fez pensar nesse assunto. Eu vi uma letra de uma música antiga que falava assim, em função de uma perda que o autor da poesia teve, ele então passava por transformações, ele sentiu a necessidade de mudanças na vida dele. Nós tivemos uma perda, na verdade, uma morte. A morte do eu mesmo. O crente é alguém que morreu para o pecado. E o Novo Testamento nos mostra isso com muita clareza. Nós somos feitos assim, novas criaturas. Então, é um aspecto da nossa vida que nós devemos estar constantemente observando. Estarmos atentos à necessidade de sermos transformados. Notem que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, de uma transformação consequente da renovação do nosso entendimento. Uma conversão genuína transforma a nossa mente. Uma conversão é associada no Novo Testamento ao arrependimento. Qual é a palavrinha grega para arrependimento? Alguém lembra? Oi? Metanoia. Isso, muito bom. E metanoia quer dizer o quê? Agora eu vou complicar um pouquinho mais. Hã? Mudança de mente. Opa! Estou satisfeito, estão afiados. Isso. Uma conversão é marcada pelo arrependimento. Não um simples arrependimento tipo remorso, um sentimento de culpa. Não. É um arrependimento onde ocorre uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. E essa mudança é que coloca a nossa vida no outro trilho, ou coloca nos trilhos, na verdade, porque a nossa vida sem Cristo é um trem descarrilhado, né? Sem rumo, é um desastre. Nós temos colocado a nossa vida nos trilhos que vão de encontro à vontade de Deus. Ele faz um apelo aqui, o versículo 1, ele usa uma expressão bem forte, rogo-vos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e, em complemento a isso, não sede conformados com este mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos mais ser como o resto do mundo. Nós não devemos mais ser como nós éramos antes, porque antes nós éramos parte do mundo. Estou falando o homem
A mulher, o ser humano em seu estado natural, como Paulo mesmo usa lá em Coríntios, o homem natural é aquele que não compreende as coisas de Deus e ele, em seu estado natural, ele não busca a vontade de Deus, até porque ele não entende. E se nós deixarmos nossa vida moldada àquilo que nós sempre fomos, ou ao que o mundo que nos rodeia não vai haver transformação. Mas a palavra de Deus diz que é necessário sim que haja essa transformação. Ela começa a partir dessa metanoia, dessa mudança de mente ocorrida no momento da conversão. Mas essa transformação, ela vai sendo operada gradativamente. Nós vamos sendo renovados em todo o tempo. 2 Coríntios 5, nós vamos ver alguns outros versículos para dar apoio àquilo que nós estamos tratando, apoio bíblico. Nós não estamos falando de nós mesmos, mas falando daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. 2 Coríntios 5, o versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é bem conhecido, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqui ele fala a respeito daquela coisa que acontece instantaneamente. Nós somos feitos uma nova criatura. Como uma nova pessoa. Então, a partir dali, deve haver uma transformação na nossa vida. E essa transformação vai em direção sempre à vontade de Deus. Necessariamente, nós vamos buscar na nossa vida santificação, consagração, buscar agradar aquele que deu a sua vida por nós. É por isso que a gente não cansa de falar sobre isso. O crente nunca vai se cansar de ler a respeito do Evangelho. Ele lê Mateus, que conta a vinda do Filho de Deus ao mundo, morreu por nós, ressuscitou e nos assegurou vida eterna. Amém? E o crente vai ler Marcos, que fala a mesma coisa. E ele lê Lucas, que fala a mesma coisa. E ele lê João, que fala a mesma coisa. Cada um dos 4 evangelhos, apesar de contarem aspectos, detalhes diferentes, mas eles falam de uma mesma coisa. O Filho de Deus veio ao mundo e morreu por nós pecadores, para nos resgatar, para nos conduzir à presença do Pai. E sem Ele ninguém vai ao Pai. Então, essa nova vida, a vida de alguém que está em Cristo, é aquela vida agora vivida no prazer de agradar a Deus, no prazer de agradar a Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Por isso é tão importante para a gente, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo fala do amor de Deus por pecadores perdidos como nós. E quando nós entendemos esse amor, nós nos deliciamos nele. O crente é alguém que passa a ter como desejo viver para agradar o seu Senhor.
ele não é um peso para nós, necessariamente. Tá? Às vezes, a nossa carne vai se opor, ou muitas vezes a nossa carne vai se opor, mas nunca agradar a Deus é um fardo, um peso para o crente. Por quê? Quando nós olhamos para o amor de Deus, nós olhamos para o que Ele fez em Jesus Cristo, nós nos sentimos motivados, nós nos vemos motivados a viver para Ele. Efésios 2, nós lemos a respeito da fé, lá no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, um dom, um presente de Deus que nós recebemos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí nós chegamos no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha aqui a nova criatura, lá de Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que nova criatura é essa? É essa aqui, olha. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só que o que ocorre é que nós não saímos automaticamente fazendo tudo que é o agrado de Deus. A nossa mente foi mudada. Antes nós não estávamos nos importando em agradar a Deus. Agora a nossa mente foi mudada. Agora a minha mente está no rumo do quê? Eu quero agradar ao meu Deus. Eu quero agradar ao meu Senhor. Amém? Nossa mente mudou. Mas nossas atitudes, elas não mudam automaticamente. Nós não saímos fazendo automaticamente tudo que é do agrado de Deus. Por quê? Nós vamos passar por um processo agora de aprendizado. Nós somos mantidos aqui. Um dos motivos é para nós testemunharmos. E um outro motivo que nós fomos mantidos aqui é para nós aprendermos. O tempo que o crente, que o cristão passa aqui na terra, irmãos, a nossa carreira cristã, ela deve ser vivida dessa maneira. Buscando aprender e fazer mais a vontade de Deus, agradar mais plenamente o nosso Senhor. Por quê? Porque uma vez que nós somos gerados em Cristo Jesus, criados nele, nós somos criados agora para as boas obras. O que são as boas obras? Não é aquilo que eu acho que é bom, ou que você acha que é bom, é aquilo que Deus diz que é bom. As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o nosso caminho agora é buscar andar naquele caminho que Deus preparou para nós. E certamente não vai ser um caminho de pecado, afinal, ele veio para nos tirar do pecado, não para nos manter nele. Então, nós vivemos aqui um processo de transformação. Ontem, ainda no culto na casa do irmão Gabriel, nós vimos o caso do Zaqueu. Era um homem sem temor de Deus. Um publicano. Os religiosos judeus desprezavam os publicanos. Tinha um problema que eles não entendiam que eles também precisavam da graça salvadora. Né? Aqueles religiosos que eram hipócritas. Jesus várias vezes repreendeu eles. Eles não enxergavam o estado deles mesmos. Eles só sabiam apontar os pecados dos outros. Mas muitas vezes esses outros passaram à frente deles. Publicanos, prostitutas, pessoas que na sociedade eram marginalizadas, não quer dizer que eles eram melhores uns que os outros.
Mas aqueles que talvez eram marginalizados e como o publicano era reprovado, com razão, por ser um traidor, mas eles eram traidores infiéis, eles abriam mão de poder cultuar no templo por causa do dinheiro. Ser um publicano, um cobrador de impostos, era uma profissão rentável. Assegurava a eles uma boa renda, um bom ganho. Fosse eles honestos ou não. O Mateus, o Levi, também era cobrador de impostos. Devia ser um dos discípulos de Jesus. Em nenhum momento diz que ele era desonesto, mas ele era reprovado pela sociedade judaica por fazer o que ele fazia. Mas a respeito do Zaqueu, o que a gente viu naquele dia em que ele encontrou Jesus, ou que ele foi encontrado por Jesus, do alto daquela árvore, quando Jesus disse, hoje eu vou pousar na sua casa, naquele dia aconteceu uma transformação. A gente não sabe dizer em que momento exatamente isso ocorreu, mas o fato é que, diante daquilo que Jesus fez ou falou para Zaqueu, houve uma mudança de mente. Eles foram para a casa do Zaqueu, a Bíblia não descreve o que eles conversaram, mas certamente Jesus ensinou coisas. E o Zaqueu, naquela ocasião mesmo, ele afirmou, olha, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus não pediu, nem mandou que Zaqueu fizesse isso. Por que a mente dele se voltou para fazer essas coisas? Porque o Zaqueu teve uma mudança de mente. E rapidamente ele entendeu que algumas coisas ele poderia fazer e que ele deveria fazer. Aqui nós vemos um início do processo de transformação de vida de Zaqueu. Nós não sabemos mais o que aconteceu com ele depois. Mas uma transformação, por ser agora uma nova criatura, o Zaqueu se enquadrava perfeitamente nesse quadro que nós vimos. Ele foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora ele queria andar no caminho que Deus preparou para que nós e ele, Zaqueu, andássemos nesse caminho. Ele logo entendeu de que ele não deveria ser avarento, apegado aos bens dele, vendo tantos necessitados. Ele podia se despojar daquilo, abrir mão daquilo. Ele voluntariamente resolveu fazer isso. Ele mesmo, em sua consciência, pensou, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir. E com juros e correção monetária, né? Mais do que isso, 4 vezes. Porque o coração do Zaqueu agora era um coração transformado. Era uma pessoa voltada para fazer a vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o Zaqueu agora era uma nova criatura. E Jesus testificou disso. Jesus afirmou. A salvação entrou nessa casa. Irmãos, se nós estamos em Cristo, tá? Isso se aplica a nós. Nós somos novas criaturas. Nós temos um caminho preparado por Deus, no qual nós devemos andar. Amém? Esse caminho não é o pastor que determina, é a palavra de Deus. Não é o caminho que cada um de nós quer andar, cada um vai pelo seu caminho.
Nós temos uma palavra firme e fiel que nos guia, que nos orienta. Nós temos estudado pela manhã sobre o Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo, e uma das características, né, uma das necessidades do Espírito Santo que nós temos é justamente essa, porque ele pessoalmente nos guia dentro da palavra. Ele nos conduz a entender e praticar a vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, colocada nesse caminho, para fazer a vontade de Deus. Deus preparou esse caminho, essas boas obras, para nós andarmos nelas. Então, isso requer que haja uma mudança, e essa mudança é chamada transformação. Nós devemos observar que a palavra transformar ali, ela se opõe a conformar. Em vez de se deixar amoldar, né? Uma coisa conformada é uma coisa que se deixa moldar pelos outros. Como a gente colocar numa forma, vai ser daquele jeito. Quando uma dona de casa aí quer fazer um bolo, por exemplo, ela escolhe, né? Você quer fazer um bolo redondo? Você não vai colocar numa forma quadrada para depois passar o compasso para cortar ele, né? Geralmente a dona de casa usa a cabeça, ela já faz numa forma redonda. Ela determina qual vai ser a forma daquele bolo. Existe uma forma para isso. Se for quadrado, retangular, a forma vai determinar como vai ser. E quando nós somos conformados a esse mundo, é isso, nós deixamos o mundo determinar a forma que nós vamos ser. Mas o apelo de Paulo aos Romanos é de nos chamar a uma transposição disso. Nós não vamos deixar o mundo nos moldar. Nós vamos ser transportados por Deus para um outro formato, o formato que Deus quer. Não o formato do mundo. Uma nova vida. Efésios 4. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele vai dar uma série de exortações. Por isso, deixem a mentira, fale a verdade, irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Ele faz aqui, dá alguns exemplos de mudanças práticas. Talvez não se aplique a todos. Espera aí, eu não era mentiroso. Só mentia de vez em quando. Mas ele diz, não, aquele que mentir, não minta mais. Deixe a mentira. Talvez algumas coisas dessas se apliquem a um e não ao outro, vice-versa. Mas o fato é que o apóstolo está exemplificando aqui coisas para que nós possamos entender, para ilustrar. A nossa vida prática vai sendo moldada por Deus agora. Tomando algumas dessas coisas aqui, tem coisas que são socialmente aceitas, né? A mentirinha, tem a mentirinha branca. Né? Tem algumas mentiras que são tidas como saudáveis. Tem político aí que diz, não, tem que mentir. Se não mentir, não tem jeito. Né? Tem estratégia, ensinos
treinamento para vendedor. Olha, você tem que mentir um pouquinho, mas se você mentir só um pouquinho não vai fazer mal. Afinal, você tem que vender. Não, a palavra de Deus ensina, deixe a mentira. Absolutamente, o formato do mundo não é o que Deus coloca para nós. Deus diz, deixe a mentira. O mundo diz que a mentira muitas vezes é aceitável. Certo? Só como exemplo. Muitas coisas nós vamos pegando, vamos vendo a diferença. Mas agora eu estou em Cristo. Minha mente foi transformada. Então, agora eu tenho um outro caminho para andar. E eu vou ter que vencer isso. Tem alguns testemunhos de vida que falam muito alto para a gente. Tem um irmão que eu conheço, que ele era policial. Infelizmente, a corrupção permeia todas as áreas da sociedade. Eu não estou dizendo aqui com isso que todo policial é bandido, mas no meio existem coisas que, infelizmente, são práticas comuns. Então, o que acontece? Dentro da delegacia onde ele trabalhava, o que é comum, existem coisas, recuperação de bens que não são devolvidos para as pessoas. Tem muita coisa assim que eles acabam fazendo uma partilha lá dentro. Tem uma parte, um quinhão já para o delegado, outra para dividir pela equipe. E o que aconteceu? Esse rapaz, esse homem, ele trabalhava e ele fazia parte desse esquema. E ele ganhava bem, não o salário dele, mas ele ganhava bem através dessas coisas. Ele tinha uma remuneração adicional por questão disso. Mas e aí? Ele se converteu. O que fazer numa situação dessa? Permanecer naquele meio, praticando aquelas coisas? O que o mundo diria para ele? Olha, fica na sua. Deixa de querer ser muito certinho. É assim que a coisa funciona. Segue desse jeito. Fazer o quê? Você tem que seguir o sistema. Não é? E para ele era cômodo, seria cômodo ficar pensando dessa maneira. Mas não foi assim que ele pensou. A mente dele foi mesmo transformada. Ele entendeu que ele tinha que se despojar daquilo. Ele correu sério risco, porque você simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, faço parte da equipe, mas eu não quero mais. Vocês podem pegar a minha parte. Ninguém aceita isso. Começam a olhar com desconfiança. Esse pode nos denunciar. Como ele não pega, ele pode nos acusar, e ele sabe como funciona. Bom, ele optou por deixar a função dele. E foi correr atrás de outro trabalho. No começo, com bastante medo de que acontecesse alguma coisa com ele, mas Deus guardou, preservou ele e nada aconteceu. Mas ele teve que batalhar para achar um outro meio de sobrevivência, sustento da sua casa, da sua família. Mas eu acho muito
bonito de ver esse tipo de testemunho, irmãos. Ele pagou um preço alto, abrindo mão daquelas coisas. Ele não aceitou a conveniência. Ele não se conformou a esse mundo, mas ele mostrou que havia uma metanoia na vida dele, uma mudança de mente e a transformação passou a ocorrer. Se alguém me perguntar, ele é perfeito? Não, claro que não. Mas a gente vê sinais dessa transformação claras. E é um estímulo, é uma lição para nós. Ele confiou em Deus. E ele não se arrepende do que fez. Passou por tribulação, mas Deus dirigiu a vida dele, se mostrou a fidelidade de Deus também aos seus servos. E nós devemos olhar para essas coisas na nossa vida, irmãos. Nós não devemos nos acomodar às coisas velhas. Por quê? Nós precisamos nos despojar do velho homem. Porque o velho homem, a nossa velha natureza, o que diz o versículo 22 aqui, ele se corrompe pelas concupiscências do engano. A nossa velha natureza é corruptível, é corrompida. Ela é moldada por esse mundo. Quando Cristo entra na nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em nós. Essa é a característica, esse é o sinal da presença do Espírito Santo em nós. De ver uma transformação, uma mudança, um desejo de santificação, um desejo de fazer a vontade de Deus. Então nós vamos tirando aquelas coisas da velha natureza, a gente vai se despindo daquilo, vai tirando aquela roupagem velha do que eu era antes, e em lugar daquilo nós vamos colocando uma coisa nova. Essa é a transformação. Vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem. O novo homem, a nova criatura, ela é segundo Deus, ou seja, é conforme Deus e criado em verdadeira justiça e santidade. Qual é a verdadeira justiça? Lembra, eu já defini para vocês aqui justiça. O que é realmente justiça? A vontade de Deus. Isso é o que é justo. Você quer saber o que é justiça? Biblicamente falando, a justiça é isso. É o conjunto total da vontade de Deus. Nós vamos conhecendo isso pouco a pouco, gradativamente. Nós vamos conhecendo a vontade de Deus. À medida que nós estudamos a palavra de Deus, que nós ouvimos, à medida que nós vamos passando por determinadas situações onde se torna aplicável alguma coisa que Deus ensina. Algumas delas são explícitas na palavra de Deus, outras nós vamos entender pelo contexto, porque o caminho certo é fazer isso e não aquilo, ou porque nós não devemos fazer determinada coisa, deixar de fazer aquilo, nos abstermos daquilo. Por quê? A vida do crente não é para ser vivida cegamente, num fanatismo, baseado no que um líder religioso falou, mas é naquilo que nós vamos aprendendo da palavra de Deus. A função do líder religioso, né, um pastor, um dirigente de igreja, um pregador, é estudar a palavra de Deus e compartilhar. E nós temos que fazer como os bereanos fizeram, examinar se é tudo daquele jeito mesmo.
Se não está inventando, né? Porque eu posso usar um versículo aqui, falar o que eu quero e torcer o significado dele. Mas nós vamos examinar nas Escrituras. Está certo, o que está falando é isso mesmo que a Bíblia ensina. Ou não, se está errado, nós vamos olhar na Escritura e nós vamos deparar com aquilo que está errado. O pregador inventou. Cuidado, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Mas quando ele fala, tem uma outra coisa a respeito dessa passagem aqui que nós devemos observar. Ele aqui demonstra aquela questão do processo. Então, vamos observar o seguinte. Aquela transformação inicial, ela é operada instantaneamente. A metanoia, no momento do arrependimento. Mudou nossa mente. Agora está direcionado de outra maneira. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas, certo? Mas a gente não sai fazendo aquilo automaticamente. Mas agora nós vamos a uma segunda etapa da questão, que é ao longo da nossa vida cristã, nós vamos nos despojando cada vez mais da velha natureza, do velho homem. Quem aqui tem mais de 10 anos de convertido? Deixa eu ver, ergue sua mão. Tem uma boa turma aqui. Você olha para trás. Tá, 10 anos. A gente nem vai lá tão longe. Você é capaz de comparar seu estágio espiritual hoje em relação a 5 anos atrás, por exemplo? Será que nós aprendemos mais? Será que nós somos mais santos hoje do que éramos há 5, 10 anos atrás? Nós conhecemos mais da vontade de Deus hoje do que antes? Não só conhecer, nós praticamos mais a vontade de Deus hoje do que antes? Nós temos o mesmo prazer que tínhamos antes? Porque tem aquela questão também, né? Naquele primeiro amor, logo que a gente se converte, a gente quer fazer tudo. Eu lembro quando eu me converti, eu já contei isso para vocês, acho. Eu dormia numa caminha, vou contar minhas agruras, né? Eu dormia numa caminha daquelas de armar, né? Ela fechava e eu montava ela no meio da sala. Só tinha, né, a casa era meio limitada em espaço. Ou eu dormia no sofá ou eu dormia nessa caminha. Meus pais compraram essa caminha para mim. Minhas irmãs dormiam num quarto, meus pais no outro, e eu no meio da sala. Puxava a mesinha de centro, mas eu não tinha queixa, não lamento, né? Só que aquela caminha tinha um problema, não sei se vocês vão lembrar, ela tinha um colchonetezinho fininho, e você deitava nela, era um nheque-nheque, as molas dela faziam muito barulho. Você não podia se mexer muito, não, porque senão acordava todo mundo na casa. Mas quando eu me converti, eu dormia nessa caminha. Mas eu tinha tanta sede da palavra de Deus que eu lia até tarde. E quando eu não aguentava mais, eu colocava a Bíblia embaixo da cama. E quando acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu virava, pegava a Bíblia para continuar a ler. Eu me converti durante as férias escolares. Mas as férias escolares, infelizmente, acabam, né, Anthony? O Anthony estava lamentando aí que as férias dele acabaram. Elas terminam. E aí eu voltei para a escola e no intervalo eu levava um livro para ler agora. O nome do livro: Mais Puro que o Diamante.
falava de uma santificação, e eu tinha desejo de viver aquilo, de testemunhar com os colegas. Mas, infelizmente, esse primeiro amor, essa empolgação inicial, ela passa. Mas a nossa vontade de fazer a vontade de Deus não pode passar. Porque dia após dia, a nossa meta deveria ser essa: ser mais puro que o diamante. Sermos transformados, cada vez mais nos despojarmos do velho homem. Ao longo da minha vida cristã, eu fui me conhecendo mais e fui enxergando que eu era mais pecador do que eu pensava. Até mesmo quando eu me converti. Eu fui enxergando a triste realidade. Mas a gente vai aprendendo também que então existe uma solução. É a isso que nós somos chamados, a passar por uma transformação. Eu tenho que ir me despojando dia após dia do velho homem, a velha natureza, e procurando me revestir do novo, aquilo que Deus preparou para nós, para andarmos numa vida de verdadeira justiça e santidade, uma vida verdadeiramente dentro da palavra de Deus. E santidade quer dizer uma coisa separada, consagrada ao Senhor. Nós vamos aprendendo a viver e consagrar nossos dias, nosso tempo, nossos esforços ao Senhor. Tudo que nós fazemos deve ser feito como ao Senhor. Nós temos nosso trabalho secular, nosso dia a dia, nós temos momentos de lazer, não é verdade? Nós passamos por processos na vida, nós estudamos, nós namoramos, casamos, tudo o que nós fazemos deve ser consagrado ao Senhor. Cada estágio da nossa vida deve ser consagrado ao Senhor. E assim nós vamos encontrando esse caminho de maior santidade. Nessa vida aqui, me parece claro que nós não vamos atingir uma perfeição. Apesar da palavra de Deus dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito, dia pleno. Bom, mas isso não quer dizer que nós seremos perfeitos, mas sim que a nossa luz vai brilhando cada vez mais. Mas nisso nós vemos aquela transformação começou com a mudança de mente, ela passa a ser uma mudança gradativa na nossa vida. E isso tem uma razão. Nós vamos ler por último Gálatas 2, 20. Gálatas capítulo 2. O testemunho do apóstolo Paulo é marcante nesse aspecto. Talvez uma das pessoas onde mais a gente pode enxergar com clareza essas coisas é no próprio testemunho do apóstolo Paulo, não é? E ele fala a respeito dele mesmo assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo é muito rico. Olha, no final aqui ele fala
sobre aquilo que nós comentamos agora há pouco. O amor de Deus demonstrado em Cristo, ele exercido, né, através de Cristo, ele mostra para nós aquilo que nos motiva a cada dia buscar ser mais agradável ao Senhor. Ele é digno disso. O Senhor é digno de que nós vamos de encontro à vontade dele, porque o que ele faz e o que ele quer para nós é bom. Amém? Você entende isso? O que Deus tem preparado para nós é bom. E o crente, mais do que ninguém, sabe disso. E ele olha para o bem que Deus fez por ele. Ele olha para o bem que Jesus Cristo fez por ele na cruz. Ele enxerga, ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. E é por isso que eu digo, eu já estou crucificado, não sou eu mais que vivo, agora é Cristo quem vive em mim. Ele está usando outra linguagem aqui para falar daquela transformação. Eu estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós podemos chegar a um ponto de dizer assim, nós estamos tão imbuídos daquele propósito de nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo, que nós podemos dizer, quem está operando isso em mim? É Cristo, porque Ele é o centro da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Então, Paulo justifica aqui a transformação que ocorreu na vida dele. Paulo foi alguém que se dizia religioso, se achava religioso, e a sua forma, ele era religioso, a ponto de ele perseguir a igreja, perseguir os cristãos, né? Porque ele tinha aqueles como inimigos da fé judaica, até o dia que ele teve aquele encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco. Naquele dia ele caiu em si, ele foi levado a um arrependimento e a mente dele mudou e a partir dali a vida de Paulo mudou. Até as pessoas estranhavam. Por quê? Os próprios cristãos tinham medo dele, né? Porque ele era um perseguidor antes. Mas aos poucos foram vendo que aquele que perseguia os cristãos, agora ele era perseguido. Paulo cumpriu a sua carreira, guardou a fé. E essa carreira foi uma carreira de lutas, de transformação gradativa. Paulo é admirável para nós. Ele é um personagem bíblico que nós olhamos para trás, olhamos a história dele, é inspirador. E eu acredito que crente algum cogita de conseguir ser como Paulo foi. Nós somos tão fraquinhos, né? Mas Paulo também era alguém imperfeito. E ele mesmo se apresenta assim. Nunca Paulo se apresenta como uma pessoa perfeita, mas sim como alguém que dedicou sua vida ao Senhor e que buscou fazer aquilo que ele mesmo ensinava. A partir do dia que a mente dele foi transformada, ele passou a buscar a vontade de Deus, a verdadeira justiça e santidade. Ele nos ensina que nós façamos assim. A Bíblia, a palavra de Deus ensina isso. E Paulo, com muita
muito vigor ele ensina isso, tanto nas palavras dele, como quando nós lemos os relatos históricos a respeito dele, é o que nós enxergamos, é o que ele viveu, é o que ele fez. Que nós possamos enxergar isso, irmãos. Nós estamos devemos estar em um período de transformação. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo transformados. Sermos transformados para ser alguém mais do agrado de Deus. Para vivermos aqui mais do agrado de Deus. Nós nunca devemos considerar, olha, eu já aprendi tudo, eu já dediquei todos os meus esforços. Nós devemos considerar, enquanto eu viver aqui, nós vamos passar por fases diferentes, por momentos diferentes, mas nós vamos estar sendo transformados. Nós vamos aprendendo lições, sendo transformados enquanto somos jovens. Nós vamos passar por experiências na vida, ganhos, perdas, desafios, preocupações, alegrias, tristezas, nós vamos passar por isso. Acidentes, aqueles que forem abençoados com longevidade vão ter que lidar com os problemas da velhice. São experiências novas que nós vamos passando, mas nós estamos em constante transformação. O nosso desafio é ir aprendendo a viver em Cristo, viver em santidade em toda situação, em toda circunstância pelas quais nós vamos passando. Glorificando a Deus em todas as coisas, em todo o tempo. Nas vitórias, nas perdas, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, na doença, na saúde, por tudo que a gente passar. Sempre se requer que nós estejamos passando por esse processo de transformação, deixando as coisas velhas e crescendo espiritualmente, nos tornando renovados de verdade. Uma vez que nós somos novas criaturas, crescendo o novo homem, mortificando a carne, mortificando a nossa velha natureza. Que Deus nos abençoe na nossa carreira aqui, nós possamos ser grandemente transformados numa vida de consagração, de santificação e de serviço ao Senhor nosso Deus. Ele é digno que nós sejamos aperfeiçoados e de que nós demos o melhor da nossa vida a Ele.